Você já ouviu falar de mulheres que usam sua astúcia e sua beleza para conseguir o que querem? Não importa as consequências para aqueles ao seu redor. Você já se perguntou como seria seguir os passos de uma mulher determinada a ganhar poder e riqueza a qualquer custo? Hoje embarcaremos em uma jornada sombria, onde desvendaremos as personalidades mais cruéis e astutas das 5 piores mulheres da Bíblia. Suas histórias são tão envolventes quanto chocantes. Portanto, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para ser o primeiro a receber os próximos vídeos. E vamos ao vídeo. Dalila. Dalila é uma personagem controversa na Bíblia que aparece como uma das esposas de Sansão em seus relatos. Ela nasceu no vale de Sorek, na Filístia, e seu nome significa sedutora. Conforme a história é contada no livro dos Juízes, Dalila foi subornada pelos príncipes filisteus para descobrir o segredo da força de Sansão. Após 3 tentativas fracassadas de fazê-lo revelar seu segredo, ela conseguiu convencê-lo a dizer a ela que sua força estava ligada ao seu cabelo sagrado. Dalila ordenou a um homem que cortasse o cabelo de Sansão enquanto ele dormia e o entregou aos filisteus. Isso resultou na perda de força de Sansão e em sua prisão. Embora ele tenha conseguido se vingar de seus inimigos antes de morrer, a traição de Dalila ficou registrada como um dos momentos mais humilhantes na história do herói israelita. A esposa de Potifar. A Bíblia não diz muito sobre quem era a esposa de Potifar, nem mesmo seu nome é mencionado no texto bíblico. Mas, apesar de ser mencionada brevemente, a esposa de Potifar parece ser uma mulher astuta, sem escrúpulos, mentirosa e luxuriosa, sem respeito por seu marido. A Bíblia relata que quando José, um dos filhos de Jacó, foi vendido por seus irmãos e levado para o Egito, ele foi comprado por um oficial do faraó chamado Potifar. Gênesis 39. Deus abençoou José e Potifar o colocou no comando de toda a sua casa, que prosperou extraordinariamente sob os cuidados do jovem. No entanto, aconteceu que a esposa de Potifar se sentiu atraída por José e o convidou a se deitar com ela. José, temente a Deus e fiel ao seu patrão e amigo, recusou. O assédio continuou até que, um dia, a mulher, aproveitando as circunstâncias, agarrou José pelas roupas e tentou forçá-lo a ter relações com ela. O jovem resistiu, libertou-se e fugiu, deixando sua capa para trás. Querendo se vingar do fato de ter sido rejeitada, a esposa de Potifar chamou os servos e, apresentando a capa como evidência, afirmou que José havia tentado abusar dela. A mesma mentira foi contada ao marido dela e Potifar lançou José na prisão. A história da esposa de Potifar é frequentemente vista como um exemplo de tentação e fidelidade. José é elogiado por sua fidelidade a Deus e integridade, enquanto a esposa de Potifar é vista como uma mulher má que tentou corromper a virtude de José. Atalia. Atalia, filha do rei Acabe e da rainha Jezabel, nasceu em um ambiente que negava completamente o único Deus verdadeiro. Ela se casou com Jorão, o primogênito de Jeosafá, um rei justo e reto. Jorão havia se aliado a Israel por razões políticas, assim como sua mãe havia feito. Atalia promoveu a adoração a Baal e afastou tanto o povo de Judá quanto seu marido do Senhor. Após a morte de Jorão, seu filho Acasias se tornou rei, e sua mãe continuou a exercer sua influência maligna. Após reinar por 1 ano, Acasias foi assassinado, e Atalia não perdeu tempo em aproveitar a oportunidade para aumentar ainda mais seu papel em Judá. Ela matou seus netos para pôr fim à dinastia e usurpou o trono de Judá. Depois de obter o trono para si mesma, Atalia reinou por 6 anos como ocupante ilegítima do trono real, pois não tinha linhagem davídica. Ela continuou as tradições idólatras em que havia sido criada.
O templo, durante o reinado de Atalia, havia sido saqueado e seus tesouros foram oferecidos a Baal. Atalia foi morta com desonra, assim como os outros membros da família de Acabe. Essa rainha serve como um lembrete sombrio da influência crescente do mal que pode atuar no coração de uma pessoa que decide seguir seu próprio caminho e rejeitar a Deus, agarrando-se ao seu próprio caminho. Herodias. Herodias era filha de Aristóbulo e Berenice e neta de Herodes, o Grande. Ela é mencionada na Bíblia como uma mulher má e vingativa. Ela desejou, planejou e desempenhou um papel decisivo na morte do profeta João Batista, Lucas 3:19. Herodias era casada com um de seus tios, Herodes Filipe, mas um dia, ao hospedar seu outro tio, Herodes Antipas, ela deixou seu marido e fugiu com ele. Seu comportamento já estava errado na época, pois a lei mosaica proibia o divórcio e o casamento posterior. Esse casamento era muito ofensivo para os judeus. João Batista, um grande homem de Deus, foi preso por ordem de Herodes, porque ele o repreendeu publicamente por ter tomado Herodias, a esposa de seu irmão Filipe. Marcos 6:17 e 18. E isso foi o suficiente para despertar o ódio de Herodias. Ela fez com que a cabeça de seu marido fosse cortada e João Batista foi preso. A obsessão maligna de Herodias em prejudicar João Batista se concretizou quando sua filha Salomé dançou no festival de Herodes diante de todos, agradando-o a ponto de Herodes prometer dar a ela o que ela quisesse. Herodias imediatamente influenciou e convenceu sua filha Salomé a pedir a cabeça de João Batista em um prato. Mateus 14:8. Herodias era uma mulher que se entregou ao pecado, se deixou usar por Satanás e se tornou uma grande e cruel manipuladora, usando até sua filha para se tornar como ela. Jezabel. Jezabel, também conhecida como Jezabel, era esposa do rei Acabe, rei de Israel. Ela foi principalmente conhecida por ser uma rainha má, que perseguiu os profetas do Senhor e introduziu a idolatria em Israel. Jezabel era uma princesa e filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Ela convenceu seu marido Acabe a adorar o deus Baal e foi responsável por promover a adoração a deuses pagãos em Israel. Jezabel apoiou 850 profetas dos deuses Baal e Azerá. Esses profetas realizavam rituais detestáveis, provocando a ira de Deus. A rainha Jezabel tinha uma personalidade forte e dominante. Além de seu fanatismo religioso, ela era impulsiva e violenta. Sua principal demanda era que seu Deus tivesse os mesmos direitos que o Deus de Israel perante o povo. Jezabel então começou a perseguir os profetas do Senhor e ordenou a morte de qualquer um que se opusesse às suas práticas idólatras. Jezabel não tinha escrúpulos. Quando um homem chamado Nabote se recusou a vender sua vinha a Acabe, o rei ficou triste. Então Jezabel tomou a iniciativa e conspirou para matar Nabote. Ela o acusou falsamente de blasfemar contra Deus e o rei, e ele foi apedrejado até a morte. Após a morte de Nabote, Acabe tomou posse de sua vinha. Elias profetizou contra Jezabel por causa do mal que ela fez a Nabote e a todos os profetas. Ele advertiu que Jezabel morreria uma morte sangrenta e que cães comeriam seu corpo. Jezabel morreu por ser cruel e idólatra. Ela tinha muita iniciativa, mas usou mal seus talentos. Jezabel não se importava com o certo e o errado. Ela manipulava e matava para conseguir o que queria. Ela era egoísta e não temia a Deus. A morte de Jezabel ocorreu quando um comandante chamado Jeú liderou uma revolta contra a família real, na qual matou o filho de Jezabel, Jorão. Quando Jezabel soube da revolta, ela se maquiou e enfeitou a cabeça, desafiando Jeú da janela do palácio.
Ela ordenou que os eunucos a jogassem pela janela. Jezabel morreu, e seu sangue atingiu os muros, e cães que passavam devoraram seu corpo, assim como Elias profetizou.